vocês uma tela. Vamos ver se vai... Acho que eu vou ter que fazer aquelas questões de entrar e sair, né? Vamos tentar. Ver. Ainda não tem modo de apresentação. Não está em modo? Não, de apresentação não. Pois é, então vou ter que interromper de novo, compartilhar de novo, essas mágicas que agora ficam. Normal. Agora a gente já está aprendendo, né? A gente não entende a lógica, mas pelo menos está vendo. Agora está ok, Lourdes. Está ótimo, então. Então, vou falar sobre a fé sobre a ótica da doutrina espírita. Mudou. Então, vamos ver a definição pelo dicionário. Fé é um substantivo feminino, convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção, crença. Quer dizer, nesse primeiro sentido, coloca é uma coisa íntima, né? A convicção que você tem enquanto pessoa. E, segundo a definição, conjunto de ideias e crenças de determinada religião ou doutrina. Aí já é um grupo. E a terceira definição, achei bem interessante, que não é, na verdade, a definição, já é só uma informação que a fé é a primeira das 3 virtudes teologais. As virtudes, a gente vai falar mais adiante, são fé, esperança e caridade. E, às vezes, aparece, em vez de caridade, o termo amor. E a quarta definição, em oposição à primeira, que é uma convicção íntima, já é, no termo jurídico, credibilidade que se deve atribuir ao fato ou a um documento e que se fundamenta daí, resultando a veracidade mesma do fato, quer dizer, já é a afirmação de que aquele fato seria verdadeiro. E vou olhar um pouquinho sobre o que a gente fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Sobre esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim verdadeiro como falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes. Esse conceito de fé raciocinada, como o próprio nome diz, é a partir de quê? Do exame da razão. Então, quanto mais você se instruir, melhores condições você tem de raciocinar em cima de um texto e ver a melhor interpretação para esse texto. Quem não leu, eu recomendo o artigo que está maravilhoso do Paulo Bittar sobre Kardec, Espiritismo e racismo. Está no Mensageiro Fraterno, nesse último Mensageiro Fraterno do 4º trimestre de 2021. Então, ele coloca, faz um pouco dos exames da hermenêutica, né? A ciência que estuda a interpretação de um texto. E, segundo a hermenêutica, a interpretação literal é a mais pobre das interpretações. Para interpretar determinado texto, assim, é importante não se ater apenas ao texto em si, na sua literalidade, mas tentar verificar o espírito daquele que escreveu esse texto, colocando a intenção, verificando assim, qual poderia ser a intenção dele num contexto do conjunto de sua obra e também num outro contexto, que é no contexto do tempo em que foi escrito. Porque se você vai fazer um exame
do Evangelho escrito há 2000 anos, a gente tem que ver quanta coisa mudou, o que se poderia querer dizer naquele tempo e o que hoje a gente pode entender disso. Tanto que é importante que o Kardec coloca que a ciência, se a ciência provar que é diferente, deve-se acompanhar a ciência. E quantas vezes a gente, lendo os textos do Evangelho e do Livro dos Espíritos, a resposta dos Espíritos vem, no momento, é o que dá para vocês compreenderem. Por isso, a gente tem que ficar raciocinando isso dentro desse contexto sempre. E se você ficar na literalidade, a gente pode acabar indo para o fanatismo, tudo, e nos apegando às questões que, na verdade, não faz nenhum sentido. Então, é importante do raciocínio. Agora, esse artigo vocês leem, que é muito, muito bom. Eu não vou falar para não dar spoiler. Procurem lá. Ele fala a questão do racismo, daqueles que acusam, né, o Kardec de ser racista. O outro item do Evangelho fala, para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Aqui a gente vem nas 3 virtudes teologais que eu falei do definição anterior. A esperança e a caridade são consequências da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Então, essa ideia, fé ligada à esperança, não é a fé que dá o amor? A fé, através da fé, você também consegue compreender o amor. E também no Mensageiro, olha que quem ainda não leu, não perca, o editorial fala de dezembro, e coloca dezembro como mês da esperança. E estamos assim começando o ano, janeiro. Janeiro, para mim, é um mês que fala de recomeço, né? Desse eterno ciclo da vida. E aí a importância de, ao recomeçar com fé no amanhã, com fé de que tudo pode ser diferente, de que podemos fazer melhor. Nas palavras de Joana de Ângeles, a tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. A fé nos ajuda a saber esperar, saber aguardar o curso das horas. Segurar a ansiedade, fazer a fé, como a gente já estava vendo antes, tem que ser uma fé ativa, você tem que fazer a sua parte. Mas feita a sua parte, naquilo que não depende de você, a gente saber esperar o curso das horas, saber que tem tempo de plantar e tempo de colher. No Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mensagem 9, Homens de Fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 24. É interessante verificar que o mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são apenas aqueles palavrosos entusiastas, mas os que são portadores, igualmente, da atenção e da boa vontade, perante as lições de Jesus, examinando-lhe o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Não adianta você saber, não adianta você se informar, você expandir seus conhecimentos, saber tudo e não fazer nada. Saber e agir diferente do que você sabe, ser o certo. Então, o importante é que as suas ações demonstrem o seu conhecimento, o seu trabalho todo
sua pessoa demonstre ser uma pessoa de fé pelas suas ações, e não apenas pelas suas palavras, porque se as suas ações não demonstrarem isso, suas palavras vão ser vazias. Cabe-nos salientar, em todos os tempos, o valor dos homens moderados, que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. E como a gente está falando em ação, e falamos também, janeiro, mês que se recomeça, né? Recomeçando o ano, um novo ciclo, e final de ano a gente faz muito assim, promessas de que o ano será diferente. Então, isso a gente tem que trabalhar. O que a gente quer de diferente? E aí eu coloquei esse plano para toda a vida. São 10 itens que eu gostei, que acho que vale a pena a gente examinar juntos, que quem sabe implementar alguns ou todos, quem sabe, na nosso ano de 2022. 1. Faça o que é certo, não o que é fácil. O nome disso é ética. A ideia da porta estreita, né? Que não é o que é fácil, às vezes nos atrai, nos tenta, né? Mas a gente tem que pensar sempre, é certo, é o melhor. Então, tentar colocar no seu dia a dia a ética. Item 2. Para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é planejamento. Uma das maneiras da gente se boicotar é a gente já querer algo muito grande e que a gente não vai conseguir de imediato e vai nos passar ideias de que a gente não consegue e nos leva, às vezes, a desistir. Então, para realizar coisas grandes, tem que começar o primeiro passo. Se você vai andar 1 quilômetro, você começa pelo primeiro passo. Se você vai andar 10 quilômetros, também é pelo primeiro passo. Então, começar a planejar o quê? Pelo primeiro passo. Planejar como você vai começar, porque o primeiro passo é que vai te tirar de onde você está. 3. Aprenda a dizer não. O nome disso é foco. É impossível, às vezes, a gente fazer 1000 coisas. Às vezes a gente quer, às vezes a gente acha que dá conta de fazer 1000 coisas e vai assumindo 1000 compromissos, e o que acaba? Que a gente não consegue realizar a contento todos. Então, é importante focar o que você realmente quer, ver o que é essencial e dizer não para aquilo que não é essencial. Não sempre representa abrir mão de algo, mas abrir mão em algo porque o menos é mais. Né? Você trabalhar, focar naquilo que é importante, para não se perder com 1000 coisas que não são tão importantes. Item 4. Parou de ventar, comece a remar. O nome disso é garra. A gente, às vezes, conta com um vento, conta que as coisas fluem, mas, às vezes, não venta. Então, é importante isso. Ter um plano B. Agir com garra, trabalhar, fazer a sua parte. Se não ventou, ótimo, arregaça a manga, começa a remar. Se esforce mais do que se estivesse ventando, mas não deixe com isso, não desista. Item 5. Não tenha medo de errar, nem de rir dos seus erros. O nome disso é criatividade. É tentativa e erro. Não é? A gente sempre diz isso, é por tentativa e erro que a gente vai aprendendo, vai evoluindo. Não é tentativa e acerto. Então, errar faz parte da vida. A gente precisa, às vezes, começar a lidar com seus erros para aprender. E aí achar novos caminhos, verificar, fazer análise do que deu errado, mas entender o erro como uma oportunidade de aprendizado, para que esse erro seja um erro proveitoso e não seja apenas algo que te faça desistir da caminhada. Sua melhor desculpa não pode ser mais forte do que seu desejo. O nome disso é vontade. Tá?
não buscar dar desculpa para não fazer algo, e que às vezes, assim, se você pensar bem, você olha assim, não, isso daí não é verdade, isso daí é uma pena desculpa, eu posso insistir, eu posso trabalhar de outra forma, eu posso fazer. Então, trabalhar isso de seguir, de que tenha um planejamento, como já falou acima, implemente isso dando o primeiro passo, mas persista para continuar em frente, para não desistir. Aí está ligado esse sétimo. Não basta ter iniciativa, também é preciso ter acabativa. O nome disso é efetividade. Trabalhar, como Emmanuel diz para Chico, disciplina, 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 para, após dar o primeiro passo, dar os passos seguintes, seguir a caminhada e não desistir. 8. Se você acha que o tempo voa, trate de ser o piloto. O nome disso é produtividade. Não deixe que a vida te leve e você depois se dê conta de que o tempo passou, que você não fez aquilo que queria. Então, o tempo voa, mas seja o piloto, veja o que você quer fazer nesse tempo para que o tempo possa ser a seu favor. 9. Desafie-se um pouco mais a cada dia. O nome disso é superação. Sempre, se você está fácil, você já conseguiu fazer, já está sentindo que isso já se tornou um hábito, que bom. Aí se coloca um desafio a mais, vá assim acrescentando novos hábitos. A cada vez que um tijolo já estiver bem sedimentado, coloque mais um. Para todo game over, existe um play again. O nome disso é vida. 22, que seja um play again. Vamos recomeçar cada vez melhor. A fé está relacionada ao nosso lado espiritual. É a fagulha de luz que espanta a escuridão. É através da fé que nos conectamos com Deus, nos percebemos parte do todo. Essa conexão com o poder superior, né, com a sua espiritualidade, depende de uma busca que é de cada um. Descobrir como você estabelece essa conexão. Às vezes é preciso ir ao deserto, às vezes é preciso você se afastar de tudo para se conectar. Às vezes é preciso você, ao contrário, ir para a praça, encontrar as pessoas para ver no irmão essa conexão. Isso é uma busca que é individual, não existe um roteiro único, cada um tem que achar o seu caminho. Nem só de pão viverá o homem. Jesus assinala a necessidade dos nutrientes espirituais para a nossa saúde integral. Todo movimento que fazemos na direção da transcendência, da espiritualidade e da busca por respostas que emprestem sentido à nossa existência, nos sacia a alma faminta de luz e paz. Então, nessa busca pelo que nos energiza, o que vai saciar nossa alma. A fé nos auxilia em momento onde estamos inseguros e com medo, pois ela nos traz a certeza de que Deus está no controle e cuidando de nós. Ela nos nutre de esperança. Para aqueles que ainda não possuem fé, é difícil caracterizá-la com palavras, mas é possível desenvolver a fé quando temos esse desejo no coração. A partir do desejo, você começa a sua busca, e a busca, então, é uma busca individual que cada um vai encontrar no seu momento, da sua forma, essa conexão. Eu estava vendo uma série que eu gostei muito, que é A Poesia que Transforma. São 5 episódios só, do Braulio Bessa, e tem depoimento, é documentário, né? Ele faz junto a pessoas que foram influenciadas ao longo de todo o Brasil, ele vai em cantos, em cidadezinhas mínimas, e pessoas que, através da poesia deles, sentiram essa centelha divina despertar, se sentiram gente, se sentiram capazes de concretizar algo, se fortaleceram. Então, assim, o caminho é de cada um. Você vê, às vezes, como uma poesia consegue levar essa palavra, essa esperança
dos corações, né? E nesse texto, fala, nesse uma da série, como que a internet tornou possível essa globalização, várias cidades, mesmo pequenas, isoladas, receberem informação. E como agora as redes sociais tornam possível dar visibilidade a essas pessoas que moram nos cantos mais afastados, que conseguem fazer um vídeo, postar no YouTube e conseguem ser vistas. Então, começa a se sentir gente, se sentir parte desse todo. Ao passar pela experiência de sentir a fé, né, de forma pessoal, ela se torna real e poderosa. Depois que você descobre essa sua centelha divina dentro de você, você passa a não apenas acreditar, você passa a saber que existe esse poder superior, Deus, conforme você entenda ele, né, que está ali conectado a você, que te guia e que não te deixa só. Uma reflexão do Osho: pare de procurar fora, olhe para dentro. Comece a procurar e a buscar em sua própria interioridade. A plenitude, né, não é um objeto a ser encontrado em algum outro lugar. Ela é a sua consciência. A importância da gente parar, silenciar e olhar para dentro da gente. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o item 1. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traze-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram, então, ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa imagem que eu coloquei, que eu não sei se alguém já viu, um grão de mostarda é mínimo, olha aqui, assim, ele não fala um grão de arroz, um grão de feijão, ele fala um grão de mostarda, mostrar assim, que bastaria um mínimo grão de semente para que a gente pudesse realizar muitas coisas. Então, a gente tem que fortalecer essa fé para que exista, a partir desse grãozinho, a gente consiga se sentir mais confiante e acreditar que somos capazes, acreditar na gente, fé na vida, fé na gente mesmo, fé na humanidade como um todo, acreditar que vamos superar, vamos vencer, todos vamos caminhar para um futuro melhor, vamos caminhar para sermos pessoas melhores. Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, então, a fé que transporta montanhas, tem interpretação. Item 2, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Os preceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia
e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários, que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Para vencer, é preciso primeiro você acreditar. Se você, já de início, já se vê como derrotada, você vai se sentir fraca para continuar, para implementar qualquer luta. Vai desanimar antes de começar. Por isso, a importância da fé, para te dar essa força de que é você saber que montanhas podem ser removíveis, sim, que o impossível é uma questão, às vezes, de um ponto de vista, de uma estratégia melhor, de buscar, às vezes, a ajuda certa, ajuda e buscar o conhecimento do que falta para você mover essa montanha. Então, é planejamento, é persistência, é disciplina. Treine sua mente para silenciar e observar. Uma mente muito agitada, a resposta não vem, porque você está tão aturdido, tão disperso com tantas questões que você diz, não consegue achar a resposta, ter a clareza de enxergar o que está na sua frente. Para isso, então, primeiro aprender a silenciar e observar. A gente quer falar, mas não escuta. O aprendizado vem mais pela escuta. A observação te faz conseguir traçar estratégias. Então, é importante, antes de agir, parar, silenciar, observar. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja, em pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de lá chegar. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre o sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. A importância da gente parar, pensar, refletir, não agir de forma impulsiva. Quando você age com violência, começa a gritar, é porque você já não se sente segura daquilo que está acontecendo. Então, falando assim, que a calma mostra essa segurança de que você sabe. Então, ainda que os outros não estejam concordando com você, a questão é do outro, não é sua. Então, se você tem a consciência de que você fez o seu melhor, de que você agiu conforme você acredita ser o certo, a sua parte você já fez. Agora, se o outro vai entender isso ou não, é uma questão do outro. Agir com violência só vai te fazer te enfraquecer, te fazer, às vezes, perder a razão. Então, mantenha 3 coisas em equilíbrio: a mente, o olhar e o coração. Afinar, né? Mente e coração, para que não seja impossível de agir direto pelo coração, mas não seja tão racional de agir friamente só com a mente. Escute o seu coração, mas reflita com a sua mente.
e olhe, observe, ache o momento certo de agir. Serene o seu coração e a sua mente enquanto não chegar a esse momento, para que você consiga esse equilíbrio. Né? Um equilíbrio que parece impossível, mas que é tudo questão de achar o eixo certo. Os Mensageiros, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 22. André Luiz continuava profundamente surpreso com tudo que presenciava nos pavilhões do posto de socorro da colônia Campos da Paz, onde se abrigavam quase 2.000 espíritos que dormiam rígidos, cadavéricos e prostrados. Diversos servidores dedicados atendiam às orientações de Alfredo Ismalia, providenciando recursos aos irmãos menos felizes de acordo com suas necessidades. Alimentação líquida, medicamentos, água fluidificada, passes, em alguns casos até o sopro curador. Alfredo explicou que esses espíritos dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas, permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Em seguida, concluiu: a fé sincera é ginástica do espírito, que não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Como a gente já falou no outro slide, se você já começa derrotado, com concepções negativistas, já achando que não vai dar certo, nutrido às vezes de raiva, de ódio, tudo, desacreditando em tudo, nos outros, você já está, sim, de antemão, comprando a sua derrota. Então, é importante isso, e que isso vai se agravando. Você vai só atraindo para você cada vez coisas mais negativas, e até que você chega num tal estado que ele fala assim, precisa desse repouso, esse sono profundo, para que um dia você consiga despertar para a luz, despertar essa centelha divina em você e começar a trabalhar de forma construtiva, a trabalhar com fé, na certeza de que tudo é possível se você acreditar, agir com amor, agir com correção, agir sempre buscando essa sua conexão com esse poder superior, buscando essa força, serenando o seu coração, buscando o momento certo de agir, sabendo aceitar a oração da serenidade, né? Aceitar as coisas que você não pode modificar, sem essa revolta, essa aceitação que vai te trazer a paz, você tendo a coragem de agir quando necessário, mas principalmente a sabedoria para entender o momento de agir e o momento de aguardar o tempo do outro, o tempo certo de agir, aguardar que tudo tem seu tempo. E o que importa, às vezes a gente quer modificar o outro, só que a gente não tem esse poder sobre o outro, mas a gente tem o poder de controlar a gente, de não agir impulsivamente, de saber esperar o tempo. Então, o que importa não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece. O que você não pode, né? É a oração da serenidade que a gente estava falando, as questões que não estão sob o seu controle, que você não pode modificar, mas você pode modificar a forma como você lida com elas, como você aceita ou se revolta, quando você age diante do que aconteceu. Se você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode e deve trabalhar a melhor maneira de agir em relação ao que acontece.
sair da posição de vítima, né, de culpar os outros ou o mundo pelo que aconteceu para você, e passar a ser o protagonista da sua história e agir nessa transformação para melhor do que aconteceu, ser algo que possa servir de algum aprendizado útil. Livro dos Espíritos. Qual o caráter da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, a prece é uma forma da gente fortalecer a nossa fé. Nos momentos de tempestades, no momento em que está difícil, a prece nos fortalece. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos, fazem da prece uma ocupação, emprego de tempo, nunca, porém, um estudo de si mesma. A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira por que os aplicam. Que a prece é essa conversa sua com essa sua centelha divina dentro de você, com esse ou interno ou externo, ou com Deus imanente ou com Deus transcendente. Esse seu contato, essa sua conversa que tem que partir o quê? Do coração. Se não parte do coração, não tem muita eficácia. E Bezerra de Menezes, ainda sobre prece, fala: filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual, que não a deixa sem resposta. No momento que a fé estiver falhando, então, um elemento, um instrumento para nos fortalecer sempre, a oração. Muita paz. Espero que os estudos tenham ajudado. E ainda, antes da prece final, eu vou compartilhar uma poesia com vocês, mas, por enquanto, eu vou interromper o compartilhamento e devolver a palavra para a Cristiane. Lourdes, muito obrigada pela palestra da tarde de hoje. Eu vou pedir, sim, para você fazer uma prece para a gente ao final e também pedir a todos aqueles que se sentirem em condições de fornecer energia para a gente fazer aquela irradiação conforme combinado, por favor, se ponham à disposição para isso durante a prece da Lourdes. Então, Cris, eu vou primeiro compartilhar uma poesia com vocês. Encerrando a poesia, eu começo a... Mas aí é melhor parar a gravação para não ter problema no YouTube, que eu não sei se aí tem direitos autorais.